Rádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Vamos voltar na nossa live de terça-feira, 18 horas, hoje com 7 minutinhos de atraso, mas está na hora de começar. Vambora, vamos falar um pouquinho hoje sobre trombose. Na verdade, são dois assuntos que a gente vai começar aqui e terminar lá dentro do princípio de ressonância magnética, mas que são super importantes para o nosso dia a dia, coisas que a gente tem que manter na cabeça, porque senão a gente vai perder o diagnóstico. Quem me segue aqui já está acostumado a ouvir falar. Trombose é aquele diagnóstico que a gente vai perder. Muitas vezes ele vai aparecer aqui na nossa cara, colado no nosso olho, mostrando as asinhas e a gente vai perder. Porque é um diagnóstico que a gente tem que estar sempre na mente e não necessariamente na imagem. Uma coisa que tem que vir a partir de determinados flashes que a gente vê em algumas sequências. Então hoje o nosso assunto é um pouquinho sobre isso, sobre como não perder as tromboses venosas cerebrais, principalmente quando não é esse a suspeita do pedido médico, né? Às vezes o pedido pode vir como cefaleia, às vezes o pedido pode vir como alteração de consciência, às vezes o pedido pode vir como cefaleia pós-Covid, que a gente viu muito. Então, assim, algumas alterações que podem ser que são um sinal de alguma coisa muito inespecífica, mas que na verdade a gente vai lá fazer o exame e descobre a trombose. Então vamos falar um pouquinho do exame adequado a ser feito e do que a gente tem que pensar nessas imagens que já aparecem mesmo numa ressonância de crânio convencional. E eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui. Semana passada não teve live, eu estava de férias, mas vamos retornar a nossa programação de toda terça-feira, às 18 horas, e já chamar aquele combinado nosso. Quem está aí assistindo, quem já marcou para vir, ó, clica aqui na setinha aqui embaixo e chama um amigo, chama um colega, chama aquela pessoa que também precisa entender um pouquinho melhor como a gente olha na ressonância magnética de crânio para fazer esse diagnóstico de trombose venosa cerebral. Não é anjo de crânio, ainda estamos na normal, na avaliação de crânio, que muitas vezes é o que vem, é como aparece pra gente. E a gente vai ver algumas daquelas dicas assim que a gente precisa saber. Depois disso, a gente vai continuar com a análise de um artigo. Já mandei lá no grupo dos alunos do Neurorádio em Pauta, lá na nossa sala secreta, na nossa câmara escura, com os alunos, para falar sobre lesão talâmica bilateral, que é, na verdade, o nosso achado desse exame aqui. Então já fica o spoiler aí, já a gente vai começar a discutir o caso. Se você sabe de alguém que está querendo assistir e ainda não entrou, manda agora a mensagem para ele, ó. Clica nessa setinha aqui, vai abrir seus contatos, envia o link do vídeo, envia o link da live e vambora. Vamos começar, porque hoje a gente tem que falar sobre como tentar diagnosticar a trombose venosa cerebral com as dicas que a gente tem de ressonância magnética do crânio, com as sequências que a gente faz na ressonância magnética do crânio. Muitas vezes o que a gente quer é uma anjo-RM venosa. Só que a gente sabe que no dia a dia não dá para o paciente vir com um pedido de crânio e a gente incluir anjo nesse pedido ou simplesmente transformar um pedido de crânio com um pedido de anjo. Isso não está sob a competência do radiologista, por mais que a gente encontre algum achado específico na ressonância de crânio. O máximo que a gente pode fazer é pedir para solicitar. Quando está dentro de um ambiente hospitalar, um paciente internado, é um pouco mais fácil. A gente consegue acrescentar o pedido de uma maneira mais fácil. Mas no ambiente de clínica, que é o nosso dia a dia, que é da onde vê esse paciente, que são os exames externos, né? A princípio, os pacientes, entre aspas, estão bem. Eles estão fazendo uma investigação laboratorial, clínica, ambulatorial. Então, não deveria ser uma urgência urgentíssima e a gente pega, de vez em quando, essas urgências urgentíssimas ali. E isso acontece exatamente porque tem uma manifestação muito heterogênea. Então, a trombose, ela pode vir desde uma simples dor de cabeça, às vezes uma dor de cabeça de uma pessoa que sempre teve, tá um pouquinho diferente. Nessas cefaleias pós-Covid, que muita gente teve, mas que a maioria não era trombose. Em pacientes que tem alguns fatores de risco, anticoncepcional é um dos mais culpados, mas a gente sabe que não necessariamente. Em épocas de calor que as pessoas ficam mais hidratadas, então assim, tem fases, né? Só que, como eu falei no início, a trombose é um diagnóstico que tem que estar na nossa cabeça. Se a gente não fizer uma busca ativa, a não ser, obviamente, quando a gente está fazendo um exame de angiorressonância venosa. Mas se você não fizer uma busca ativa por sinais que aparecem nas sequências de ressonância magnética convencionais, a gente pode perder esse diagnóstico. Você vai pensar numa coisa muito mais difícil, muito mais elaborada, quando, na verdade, os sinais estão ali e a gente tem que prestar atenção. Então, um caso que eu queria trazer para vocês, eu vou começar compartilhando aqui.
É esse tipo de aparência que tem. Qual era a queixa clínica aí? Alteração do nível de consciência, sonolência. Então, se é uma paciente mais velha, será que está já entrando num quadro de demência? Se é um paciente muito jovem, será que é uma infecção, é uma alteração pós-infecciosa? Será que é uma alteração de Covid? Hoje, tudo a gente está muito relacionado ao Covid porque as infecções estão sendo recorrentes e o quadro clínico é muito amplo nesse pós-Covid, principalmente. Como é essa alteração de consciência? Se a paciente não está internada, se isso já tem mais de uma semana, talvez seja uma alteração leve, talvez seja uma sonolência leve, porque senão ela tinha que estar dentro do hospital e não em casa. Então, tudo isso são espectros que talvez façam a gente pensar, talvez esse exame seja normal, porque senão eu não esperaria uma paciente com uma patologia grave que necessite de um tratamento mais imediato fazendo exame de característica ambulatorial e não de característica emergencial. Então, na verdade, o que a gente vê aí é nessa sequência FLAIR, uma lesão que chama muita atenção hiperintensa no tálamo esquerdo. E se você olhar com mais cuidado, você vai ver que também tem uma lesão ovalada, principalmente ali na cabeça do caudado esquerdo, e uma lesão menor no tálamo direito. Então, quando a gente vê a lesão de núcleos da base, e principalmente aí lesão talâmica bilateral, alguns diagnósticos têm que vir na nossa cabeça. E isso é o que a gente vai discutir no artigo com o pessoal do princípio de ressonância magnética já, na próxima, quando a gente terminar aqui, entra no grupo lá. Quem é aluno já pode entrar direto, o link já vai estar disponível, já está disponível no grupo de vocês. O que a gente tem que pensar numa lesão talâmica bilateral, que é uma coisa rara de acontecer. Quando acontece, deve levantar algumas hipóteses diagnósticas, sobre isso que a gente vai falar, mas o nosso caso aqui especificamente é uma dessas hipóteses, porque o nosso leque diminui bastante. De tudo que é possível no mundo, vamos dizer assim, quando a gente vê uma lesão talâmica bilateral, fica mais fácil, porque eu dou uma enxugada no meu portfólio de diagnósticos, vamos dizer assim. E a gente ainda tem uma lesão de caudado associada. Então eu queria ver o pessoal que está participando aí, se vocês comentam aí, colocam aí nos comentários, o que vocês pensariam? Na verdade, eu já fiz uma enquete ontem e hoje lá nos stories, quem acompanha aqui participou lá dos stories, trazendo possibilidades diagnósticas. Vocês podem me falar. E todo mundo que está aí já pode começar a escrever se tiver que queira participar. Se você me falar, é uma lesão vascular? Pode ser? Pode ser. Vascular, arterial, venosa? Como é que a gente vai tentar diferenciar isso? Pode ser uma lesão infecciosa? Pode ser. Como é que é o padrão de House? Como é que é o padrão de restrição e difusão? É um abscesso? Então pode ser um ADEN. Será que tem uma história pós-vacinal, pós-infecciosa? Será que a gente está relacionando isso a uma dimielinização aguda, pós-inflamatória? É uma encefalite necrotizante aguda, que a gente viu muito agora num quadro para e pós-infecciosos, muito relatado com influenza, apareceu o caso relacionados ao Covid também? E aí? Que tipo de característica de imagem tem que ter associado? Será que é uma lesão dimielizante, tipo esclerose múltipla, é uma paciente jovem que tem esse tipo de possibilidade? Então a gente tem uma gama de pontos diferentes. Pode ser inflamatório, pode ser infeccioso, pode ser tumoral, por que não? E pode ser vascular, arterial e venoso. Então, na verdade, a gente restringe um pouco o diagnóstico, mas a gente tem bastante coisa para pensar ainda. E a Ana Paula botou aqui, trombose venosa tem ingurgitação. Trombose venosa é uma possibilidade. E aí, quando a gente vê o FLAIR, o que pode chamar a atenção? Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa dos comentários, eu não sei como aparece na tela para vocês. Mas o que vocês estão conseguindo ver exatamente posterior ali? A gente tem que sempre lembrar, é uma coisa que eu sempre falava muito aqui no início do canal. Nunca só olhar para a lesão. Quando você acha uma lesão, a gente tem que fazer o exercício de parar de olhar para aquela lesão e começar a buscar o que tem em volta. E é sempre o que eu falo, olhar a moldura do quadro. Porque quando a gente chega frente a um quadro lindo, a gente fica tão fixado ali naquela imagem central, e aí chega uma pessoa pra você do lado e fala assim, nossa, que moldura bonita. Ou então fala assim, nossa, um quadro tão bonito com uma moldura feia dessa. Aí você para pra pensar, caramba, como é que eu não reparei a moldura?
E isso é um exercício diário que a gente faz na análise de ressonância, de tomografia, de raio-x, de ultrassom, de qualquer exame de imagem. É parar de olhar para onde está claramente alterado, para começar a olhar para onde talvez a gente não veja claramente uma lesão. Então, a Ana Paula está botando aqui, perda do flow void na confluência dos seios. Na verdade, se uma sequência flare, normalmente a gente usa o termo flow void para T2, mas como ela tem um peso T2, funciona da mesma forma, a gente espera que os seios venosos, em geral, apesar de ter um fluxo mais lento, tenham um baixo sinal nas sequências T2. Principalmente se for... E as artérias também, né? Principalmente as artérias. A gente olha muito pro flow void das artérias carótidas. Então, você vê que quando você olha lá no seio sagital, ali já deve ser o seio sagital superior, próximo da tórcula, tá com hipersinal no flare. Se você seguir como se fosse o trajeto do seio reto ali entre os occipitais, você vai ver que lá na frente tem um outro triângulo que também tá com hipersinal no flare. Também é veia, também é região de veia cerebral profunda. Seja veia de Galeno, seja veia, a junção das duas basais de Rosenthal, as veias cerebrais internas. Então existe um hipersinal no flare numa região que não deveria existir. E tá aí a nossa grande dica, e o flare sempre vai ser nosso amigo, para a gente pensar em trombose venosa, mesmo quando esse não era o pensamento inicial. Mesmo num exame de crânio que a gente não está fazendo especificamente para olhar seio venoso. Que às vezes a gente nem injetar, dependendo da indicação. E aí você volta atrás e de repente injeta e consegue auxiliar um pouco esse paciente já para ele ter um diagnóstico nesse primeiro momento e não para ser aquele bate e volta. De que ele vai lá, recebe uma ressonância de crânio, uma possível trombose, volta para fazer a anjo, nesse tempo aí leva uma semana, se for no SUS vai levar meses, enquanto isso ele ainda não tem o tratamento implementado. Então, na verdade, a dica número 1 é você olhar o flare e ver como é que tá a intensidade de sinal nos seios venosos. Em geral tem que estar preto. Se a gente vê brilhar um seio venoso no flare, é alguma coisa que tem que levantar o nosso pensamento pela possibilidade daquilo ali ser um trombo. Ou, que é o que sempre deixa o nosso coração um pouco em dúvida sobre esse diagnóstico. Será que é um trombo real? Ou será que eu só tô vendo uma lentificação de fluxo? Que é uma coisa que pode acontecer. Em pacientes mais idosos, a gente pode ter uma dificuldade maior do fluxo. E aí você vê o hipersinal no flare. Outra dica, olhando aqui no flare mais baixo, por exemplo... Deixa eu botar a imagem aqui para vocês. Ó. Olha o hipersinal inteiro aqui, ó, no seio transverso direito. Olha aqui do outro lado. A gente não tem hipersinal. Ah, você vai me falar, mas os seios normalmente são assimétricos. E aí a gente pode ver o hipersinal de um lado e não ver nem seio do outro, porque do outro era fino. Pode acontecer? Pode. Em geral isso acontece. Eles são realmente muito assimétricos, né? Normalmente na população como um todo, sem significar doença. Agora, quando a gente vê uma tarja dessa, branca, na topografia de um seio transverso, é alguma coisa que a gente tem que pensar que talvez esteja realmente um problema acontecendo aí. E se você olhar no corte um pouquinho mais embaixo, olha ali, a descidinha do sigmoide na entrada da jugular, exatamente fazendo aquela curvinha aqui, que a gente tá vendo a curvinha do outro lado preta, e aqui a gente tá vendo a curvinha com o hipersinal no flare. Então isso é o trombo que a gente tá vendo aí na nossa cara. Uma trombose recente é mais fácil? Sim, porque é um trombo que ainda tem aquele componente hemático que brilha muito em qualquer sequência, incluindo o T1 e principalmente o T1, que é onde a gente consegue bater melhor o martelo. Agora, você vai me falar, mas você nunca viu um seio ter um hipersinal no flare que não tem correspondência nas outras sequências? A gente vê. E é aí que dá aquela angústia, aquele aperto no coração. Porque muitas vezes isso pode aparecer e ser só a lentificação do fluxo venoso e permanecer o sinal no flare. Então é uma dúvida que talvez quem nunca viu vai começar a reparar e vai começar a pensar nessa possibilidade. E esse é o nosso exercício diário. Buscar ativamente sinais radiológicos que possam justificar patologias que muitas vezes não passam pela nossa cabeça. Que é o que a gente está vendo aqui. Um hipersinal ali no sigmoide e na entradinha da veia jugular, que é o nosso trombo aparecendo. Vamos bater o martelo para justificar como é que a gente vai dizer que isso aí realmente é uma trombose venosa? E aí, quando aparece, é uma beleza. Nem sempre vai aparecer, mas quando tá lá, fica muito mais fácil a gente ver. Olha o T1.
Não dá pra gente ver aqui, né? A gente tá vendo ali a tórcula no finzinho, branco. Aqui tinha o seio sagital superior todo trombosado também, bem com hipersinal. E quando você olha assim, no fim do corpo caloso tem uma vírgula branca. Aquilo ali provavelmente é a veia de Galeno trombosada. Lembrando que a veia de Galeno é a confluência, né, das veias cerebrais profundas, que vem assim, mais ou menos margeando ali o corpo caloso. Elas se juntam, vão vir as duas basal de Rosenthal juntar com a veia de Galeno para formar o seio reto e descer ali junto ao tentório cerebelar. Então a gente está vendo a trombose não só do sistema venoso periférico, mas também dos seios periféricos, mas também do sistema de drenagem profunda, que é exatamente onde a gente tem que buscar trombose. Nem sempre o seio sagital vai estar aí gritando pra gente. Nesse caso também estava. Nesse caso também podiam ter infartos venosos em outras localizações, mas tá chamando mais atenção a lesão talâmica bilateral, por consequência de um infarto venoso, que a gente conseguiu fazer o diagnóstico da trombose, mesmo numa ressonância magnética de crânio. Quando você injeta, você vê o sinal do delta, aquele sinal clássico do delta, acabou que eu não tirei a imagem, você vê o sinal clássico do delta, vai ficar mais fácil ver o sinal do delta no sistema periférico. A gente com contraste só, ter um pós-contraste, vai ficar muito difícil de você ver a ausência de contraste nas veias centrais, né, profundas, porque elas são mais finas, e você não tem um corte tão específico para avaliação daquilo ali, mas a gente consegue ver bonitinho o sinal do delta à medida que a gente vai subindo e vendo o seio sagital superior aqui trombosado. Então, isso vai te ajudar quando você tiver uma trombose do sistema periférico associado, né? Então, muito bom. E o que eu tenho que olhar de aspecto para um infarto venoso, que a gente não pode esquecer? Que é a marquinha dele, se você tem sangramento associado. Então, quando a gente olha e viu uma imagem, né, e alguma coisa que vai te ajudar muito nesse diagnóstico diferencial é olhar se já tem um componente hemorrágico junto naquelas duas imagens tumefativas ali, ver exatamente sobre essa questão do T2 estrela do SWI. Então, a gente começa a ver focos já pontiformes hemorrágicos de permeio à lesão. E tem lá no caudado também. Mas pode ser Aden também sangra. Pode ser Aden. Aí você vai ter que olhar uma terceira sequência para te ajudar nisso, que é o contraste. Será que a gente tem um contraste periférico? Será que a gente tem um contraste formando aquela zona, aquela banda de inflamação para caracterizar um Aden? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você não tem história, deixa a ressonância te contar a história. Nesse caso, não tinha captação nenhuma nessas lesões. E para você excluir de vez que aquilo ali não é um infarto arterial, você olha a difusão. E, para nossa surpresa, a difusão é restrita em algumas regiões. E aí você vai me falar, então não é um infarto venoso? Infarto venoso, como a Ana Paula já falou, é por edema vasogênico. É alteração por congestão venosa, porque a gente não consegue drenar aquele sangue das veias profundas ali, da região lenticular, da região talâmica. E por isso que você faz o infarto por congestão. Só que, secundariamente, tanta congestão pode levar a uma isquemia tecidual. Então, em infartos venosos mais prolongados, a gente pode ter, sim, a área já de restrição à difusão, porque vai ter um componente de edema citotóxico de isquemia secundária, que é o que está acontecendo. Então, a lesão do tálamo esquerdo, como era maior, já tem áreas de difusão restrita. A lesão do tálamo direito é pequenininha, tem só um foquinho ali. E aquele hipersinal ali do caudado não configura difusão restrita. Por que eu tô falando que não configura difusão restrita? Porque a gente vai olhar para confirmar isso, o ADC. E aí a gente só vê que o ADC, tá pretinho ali no tálamo, mas não tá pretinho lá no caudado. E é uma difusão, assim, não tão preta. Quando você olha para o resto do ADC, você até acha que talvez tenha uma área menor do que o que brilha na difusão. Isso, se fosse um infarto predominantemente, inicialmente arterial, né? E aí a gente tem a característica clássica do infarto arterial bitalâmico, que a gente vai falar já lá no grupo do princípio de ressonância magnética, e discutir com o artigo, entender um pouquinho de como funciona essa anatomia aí do tálamo. Se a gente tivesse isso, seria uma baita restrição à difusão. Seriam as três lesões relacionadas à difusão restrita, e não uma mínima parte de uma das lesões relacionada à difusão restrita. Então fica a dica, quando a gente vê lesão talâmica
bilateral, o nosso diagnóstico não pode ser tão amplo. Ajuda muito a gente a estreitar diagnósticos. Não só reduzir o número de síndromes possíveis, mas também dentro das síndromes, vascular, inflamatória, as possibilidades de diagnósticos. Então, é bom a gente ver alguma coisa quando ela é diferente, começar por essa semiologia? Sim. Na verdade, aqui, o que guiou o nosso diagnóstico radiológico foi a semiologia da lesão, a localização, onde ela está. Muitas vezes a gente se guia pelo diagnóstico radiológico baseado na intensidade de sinal de uma lesão, dependendo da onde a gente quer ver. O hipersinal no T1 abre exceção, o hipossinal no T2 abre exceção, difusão restrita abre exceções. Aqui, a gente está falando que a nossa exceção é uma localização talâmica bilateral. Isso faz com que o nosso número de diagnósticos se restrinja. E aí a gente vai buscar ativamente, que foi o nosso trabalho de hoje, o que cada sequência pode adicionar nesse diagnóstico. E a gente vai falar ainda de outros diagnósticos agora, dentro do princípio de ressonância magnética, no artigo que eu já mandei lá no grupo de alunos. Então, se você ainda não é aluno, tá acabando o ano, tá terminando sua chance de garantir o seu ingresso nesse pacote, do jeito que ele está agora, porque isso pode mudar a qualquer momento, onde você vai ter acesso às aulas teóricas, onde você vai receber o material impresso exclusivo da apostila para você anotar todos os seus comentários, todos os seus aprendizados, carregar embaixo do braço para onde você for e ajudar a tirar suas dúvidas. Participar de todas as atualizações semanais que a gente tem, seja na criação do banco de dados com discussão de caso clínico, como foi semana passada, seja na discussão de artigo, como vai ser hoje, seja na atualização que toda semana eu estou trazendo para o pessoal, um pouquinho aqui, muito mais lá dentro, para a gente crescer dentro desse nosso diagnóstico diferencial do aspecto de vista neuroradiológico. Vamos estudar ressonância. A ressonância tem que ser a nossa amiga no diagnóstico e não agir contra a gente. Chega de hipersinal no T2 e flare. Vamos entender o que é esse hipersinal, vamos entender o que é esse diagnóstico. Para isso que a gente está aqui toda terça-feira, para isso que você tem que vir para o princípio de ressonância magnética e eu tô te esperando aqui desse lado. Se você gostou, já deixa o seu like, eu vou botar uma figurinha lá no Instagram daqui a pouquinho perguntando, e aí, qual foi a virada de chave que você teve dentro dessa live para te ajudar no diagnóstico de trombose venosa, mesmo quando você não suspeitava dele, mesmo quando o exame solicitado não é uma angio-RM venosa, mesmo quando você vê uma lesão que você tá meio sem saber o que é, mas alguma coisa na moldura do quadro tá te chamando a atenção para vir, te chamando, vem, fala que é uma trombose, vamos lá, vamos investigar melhor, vamos ver se dessa vez a gente tinha que injetar, já te ajuda? Se tiver um 3D pós-contraste para mostrar melhor o sinal do delta, já ajuda. Vamos ajudar o paciente, o médico assistente que recebe esse exame e já consegue implementar uma terapia antes mesmo de pedir para complementar com uma angio-RM? Muito legal. E é esse o objetivo da ressonância, é esse o objetivo da neuroradiologia. Vamos juntos que a gente chega mais longe. E, pessoal do princípio de ressonância magnética, vamos entrar agora no Zoom, que eu estou esperando vocês aqui desse lado. Quem ainda não conhece, clica lá no link da bio, conheça toda a proposta do princípio de ressonância magnética e, na dúvida, manda um inbox aqui que eu te respondo na hora. Beijo, gente. Até pra semana.